serviu para a vinda, já naquela época já se cogitava o controle de veicular, né? Programa de inspeção veicular. Mas só que a gente imaginava, a gente trabalhou, eu fiz parte de um grupo que estudou isso. Que o programa de inspeção veicular ia pegar principalmente carro antigo e caminhão, né? Mas ele só pega um carro novo. Não ia pegar carro antigo, ele ia pegar carro com problema de segurança e de poluição. É esse binário, ok? Porque o carro com problema de segurança, aí tem a segurança em ver no mais amplo sentido da falta de mobilidade, de quebrar, não sei o que e tal, sem para-choque, sem lanterna, sem pneu, etc., sem luz, sem lâmpada, etc. Tal, esses veículos iam ser tirados de circulação, e os carros que poluem também iam ser tirados de circulação. Aí demorou anos e anos, saiu um remendo aí de uma inspeção veicular parcial de veículos novos, de detrimento dos antigos, e não redundou quase que nada. O benefício foi muito pequeno. Então, nós tivemos aí na crise de 2007, a crise internacional, um financiamento do governo para vender mais carro, e aí a frota estourou, né? Mais do que já vinha estourando, e, na minha opinião, de forma errônea, porque nós devíamos ter financiado quem trouxer um carro licenciado, usado, com tais e tais condições, esse veículo será para dar entrada num veículo novo que será pago um valor pelo veículo antigo em troca de um veículo novo. Então nós teríamos renovado a frota. Então o veículo sem renovar, rodízio, sem renovar a frota, mordeu o rabo do cachorro. Vamos falar de CT. Vamos falar de CT. CT aqui, não sei, para quem não está acompanhando o programa desde o início, o Botura aqui apelidou carinhosamente, né, Botura, a CT de congestionamento e engarrafamento de tráfego. Mas você foi conselheiro. Você teve algum cargo executivo também na CT? Não, eu... Só conselheiro? Não, quando o Mário Covas, um pouco antes do Mário Covas assumir a prefeitura, eu fui convidado pelo professor Ion de Freitas, presidente da CET, e pelo Getúlio Hanashiro, para compor o Conselho de Administração, que era um conselho até sui generis, muito atuante. Tinha lá, éramos em três, dois deles eram muito competentes, um na área financeira e outro na área técnica, que a gente compôs lá e introduziu algumas mudanças, e o professor Ion de Freitas é a nossa referência em qualidade de engenharia de trânsito. E a intervenção do Conselho não é tão grande, mas eu aprendi muito e como transmitir um pouco do meu conhecimento lá. Mas ele foi, de lá para cá, desmanchado, esporadicamente teve alguma administração mais vivida no assunto, e passou a ser tocado de maneira amadora por profissionais que não são da área, independente de qual seja a área dele, mas eles eram estranhos no pensamento da mobilidade, né? Tanto em diversas gestões, no Jânio e etc., lá para cá, sem citar os outros, né? E tivemos algumas pessoas bem competentes, mas não puderam fazer, não era algo que se inaugurava. Então o trânsito, ele é uma antipolítica, o resultado dele não ajuda a eleição, mas se ele funcionar bem, também as pessoas não lembram. Então, o meu comentário é que nessa intervenção que ele teve numa série de obras aí, ele tem ajudado mais a engarrafar e a congestionar. Pois é, eu tenho para pedir licença aqui para o Botura, para ele continuar comentando esse assunto. Pessoal da mesa aí, a gente tem o nosso quadro de olho na frase, se vocês localizarem aí, puderem colocar na nossa tela. A gente tem um quadro aqui, até porque a gente estava vindo bem na entrevista, eu acabei não colocando no ar, mas ele traz justamente uma afirmação sua, que você fez uma entrevista no jornal Estado de São Paulo, agora em março desse ano. Eu achei curioso, diz o seguinte, a tua frase aqui: as propostas de adequações no alinhamento viário, que são mudanças nos traçados das vias, da Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, não passam de maquiagem. Se você diminui o congestionamento em um cruzamento,
os veículos chegam mais rápido em outro. Os gargalos vão continuar sendo empurrados. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma notícia que fala o seguinte: restrição a caminhões melhora a fluidez de trânsito em 24%, segundo a CET, que diz que a média de lentidão aí diminuiu. Pegando um pouco da tua fase, essa coisa da CET, vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto. Essa minha frase é um retrato daquele momento, que ela vem de muitos anos atrás, e ela se aplica hoje e vai se aplicar no futuro da maneira que estão fazendo. Esse negócio de 24%, 32%, 47%, etc. Toma naquela questão do dado que você colocou. A minha pergunta é, qual é o 100%? Quem é que sabe qual é o 100% de qualquer coisa em São Paulo? Então, quem não conhece o 100%, reduzir 20% é muito fácil. Ele até, de passagem, devia ser um pouco mais esperto para falar que é 50%, né? Porque ninguém conhece o 100% mesmo, né? Eu vi muitas afirmativas aí em relação ao Rodoanel com a Bandeirantes. Então, porque não sei quantos por cento. Aí um dia, conversando com uma pessoa ligada à CET, ela me forneceu uns dados de uma pesquisa. Eu fui ver, essa pesquisa era a pesquisa de um dia, de alguns momentos durante o dia, num ponto, em alguns pontos, em especial pontos repetitivos, quer dizer, o carro que passa na Bandeirantes com a Santa Amaro é medido, o que passa na Bandeirantes com a 23 de maio era medido, na Bandeirantes com a Jabaquara era medido, etc. Tal, somava e aí ponderava o que ele queria. Tá ok? É muito fácil, né? Entendeu? Então nós falamos lá, a marginal do Tietê passa 1.200.000 veículos. Não passa 1.200.000 veículos. Passam os mesmos veículos em alguns pontos que somam 1.200.000 veículos. A maior parte dos veículos que trafegam na marginal, por exemplo, eles têm perna curta. Ou seja, eles andam 5 km, 10 km, 15 km, se muito, tá ok? A maior parte entra numa ponte, margem, sai na outra ponte, vai por lá, atravessa do Extra do Morumbi para o Carrefour, né, as pontes ali, congestiona a ponte. Na realidade, o nosso problema na cidade de São Paulo é, em especial, o entroncamento das grandes vias. Essas grandes vias não se conversam. O Rodoanel tem esse mesmo pecado e foi alertado na saída e na entrada da Castelo, na saída e na entrada da Bandeirantes, na saída e na entrada da Anhanguera, da Raposo, da Regis Bittencourt, etc. Tal, porque as alças são acanhadas. Aí você vem com 110, 120, 100 por hora, naquele trecho 110 por hora na Raposo ou na Castelo, ou qualquer coisa assim, tem uma placa lá 40, 60, 40. Aí você é obrigado a dar uma freada no carro para pegar uma via de 110 na frente. Então, quer dizer, faltou engenharia, faltou dados, faltou coragem. Vai desapropriar mais. O que foi mal feito tem que ser corrigido. Então, quer dizer, se a cidade foi mal feita, nós temos que aproveitar essas intervenções para melhorar a cidade. Agora, também eu acho, por exemplo, que a nossa cidade tem uma velocidade média efetiva, não média, efetiva muito baixa, tem horas que não chega a 15 km por hora em certos corredores, e uma autorizada muito alta. A Bandeirantes, por exemplo, é uma via que tem, ainda agora, depois do Rodoanel, tem uma velocidade baixíssima, salvo fora da hora de pico. Quando está fora do pico, tem uma velocidade de 70 por hora. Será que não precisaríamos fazer uma conta de chegar nesse negócio aqui para conseguir um número médio melhor, não tão próximo de um, mas mais próximo do outro, do maior, mas mais próximo, porque teriam mais segurança, todo acidente gera mais engarrafamento, mais congestionamento, toda brecada, mais morte, mais não sei o que e tal. Então nós precisaríamos repensar a cidade. O cidadão, o usuário, ele não quer nem saber, ele não sabe por que é 70, nem 60, nem 80, ele quer que libere, porque quando dá, ele larga o pau e vai embora. Né? De tão nervoso que tá. A qualidade do pavimento, quando eu falei aquela frase, nós estamos analisando uma série de obras que a prefeitura ia intervir de uma maneira. Eu lembro direitinho dessa entrevista que eu fiz com uma repórter do Estadão, nós corremos da cidade, e eu falei para ela, vai sair daqui e vai para lá, entendeu?
Eu lembro de uma vez eu estava fazendo dando uma entrevista, participando ia participar de uma apresentação de um debate sobre o Rodoanel, isso em 96, lá no Sindicato das Empresas Transportadoras, na Associação de lá na Vila Maria, convidado por um engenheiro chamado Rubens de Almeida, que até trabalhou com vocês, foi meu parceiro durante muito tempo em alguns estudos. Ele é engenheiro e jornalista, né? E ele me convidou para ir lá discutir o Rodoanel. Então, quando eu cheguei, estava falando do prefeito, que era o Maluf. E quando eu passei assim, ele virou com uma pessoa ali e falou assim, Aí, ou seja, ele perguntou, é o Botura? Ele falou, Aí ele falou assim, tem pessoas que vivem me criticando aí, e não fizeram, etc, tal, não sei o que e tal. Eu me orgulho do congestionamento de São Paulo. Entendeu? Então, quer dizer, nós estamos vivendo o orgulho do Maluf. Tudo bem. Nós estamos chegando no final desse programa. Eu vou pedir para o Caetano aqui fazer a última pergunta dos nossos internautas, a última pergunta, que agora nosso tempo está realmente terminando, para o Botura responder, e aí a gente para o encerramento. Olha, bom, tem bastante pergunta aqui. Eu já escolhi aqui uma, na verdade você pode comentar algumas e escolher uma para fazer, tá. Vamos dizer assim. Bom, só para mandar um abraço pro pessoal, o Bom de Garfo está aí desde o início do programa. Obrigado por participar. Já está almoçando agora, né? Pois é. O Carlos Eduardo, Mena Barreto, o Gandula, o Jalves, a Fabi, o Valdir Timóteo, que entrou agora há pouco, o Lucas Brandi, que acabou de entrar. Seja bem-vindo, Lucas. Eu vou fazer aqui uma pergunta que eu achei bem interessante aqui do Mena Barreto, porque eu acho que ela resume uma geral do nosso programa, da nossa entrevista aqui com o Botura. Ele diz o seguinte: a solução para uma grande metrópole seria, então, a sua divisão em várias cidades, onde em um bairro ou região o morador encontre comércios, serviços, escolas, saúde e onde trabalhe? Estaria correto? Aí ele diz, eu acho que o bairro de Perdizes e Higienópolis, onde morei a vida inteira, antes de me mudar para Mogi, são pequenas cidades dentro de São Paulo. Olha, ele não está errado, não. Eu já até vi algumas proposições nesse sentido. Tivemos até alguns movimentos recentemente, há uns 20 anos atrás, não é tão recente assim, Santo Amaro quis de novo virar município independente. Seria uma forma, mas eu entendo que nós precisaríamos ter uma autoridade metropolitana com autoridade, não simbólica. Quer dizer, talvez eu uma vez cheguei a defender uma coisa que eu chamei do Estado de Anchieta. Era a Baixada Santista, mais a Grande São Paulo e talvez Barueri, uma região maior aí, não sei se chegaria ou não até São José dos Campos, Campinas, etc. Tal, e o bairro de Anchieta foi o Anchieta que lamentavelmente tem que levar a culpa de termos deixado esse pepino aí para descascar, né? Ele não tem tanta culpa assim, mas foi ele que inventou esta coisa que nós temos aí. Eu entendo que sim, desde que tivesse planos integrados, estivéssemos solucionando o lixo. Nós falamos aqui hoje muito do transporte, não falamos do lixo, não falamos da água, não falamos do esgoto, da drenagem, da enchente que logo está chegando. Ela vai chegar, acaba a seca, a desgraça da seca. Acaba a desgraça do ar seco que você não consegue respirar para a chuva que você não consegue andar. Falta ou farta, né? Farta. É problema. Então, problema. Mas é farta ou falta? Então, eu concordo com ele que essa microcidade. Agora, eu faço uma pergunta ao Leandro Barreto, estou sempre vendo ele atuar. Ele mora em Mogi hoje. Como é que ele não precisa responder agora, mas depois ele pode no e-mail se ele quiser. Ele acabou de pedir isso, inclusive. Tá. O meu e-mail no meu site